Queridos, a paz seja com todos. Glória a Deus. Que bom estar com você esta noite. Tem alguns irmãos ainda chegando no culto. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor com os irmãos. No livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo de número 37. Glória a Deus. Gênesis 37, todos já encontraram? Já colocaram aqui na tela? Não. Irmãos, que puder colocar na tela, que tem gente aqui que fica olhando para a tela esperando. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Gênesis capítulo 37, versículo 26. Versículo 26. Gênesis capítulo 37, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito terá ou haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Agora, por gentileza, é Sérgio que está operando lá em cima? Não? Manda botar o Gênesis 38, versículo 26 agora também. E é bom porque é muito parecido os dois. Gênesis 38, versículo 26. Primeiro Judá faz uma pergunta: que proveito haverá se nós matarmos o nosso irmão? E no Gênesis 38, Judá aparece novamente na história. Ele diz assim: e conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Sela meu filho. Mais justa do que ela, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Sela meu filho. E a parte final do versículo diz assim: e nunca mais a conheceu. Guarde esta palavra no seu coração, porque ela vai fazer parte da sua vida a partir de hoje. Amados, os dois textos que nós lemos narram uma história de uma família patriarcal. Estamos falando de Judá, que vem da linhagem de Jacó, que vem da linhagem de Isaac, que vem da linhagem de Abraão. Todos nós conhecemos a história de que quando Deus promete a Abraão dar a ele um filho, Abraão, que era casado com Sara, que não tinha filhos, e Deus promete a ele que ele seria pai, quando tudo já dizia que era impossível dele se tornar pai. Abraão não duvidou do poder de Deus, mas esperou que a promessa se cumprisse, até que se cumpre e nasce Isaac. Depois que nasce Isaac, Deus novamente promete a Isaac que Isaac também seria pai. Isaac casa-se com Rebeca e Isaac tem filhos. Um desses filhos é Jacó, que posteriormente também teve 12 filhos, dos quais, durante algum tempo, ele lutou para casar com a mulher que ele amava e acabou sendo enganado. E neste engano, ele casou-se com uma mulher que ele não queria, que ele não havia escolhido para a sua vida. Algum tempo depois, então, ele casa-se com a sua amada, Raquel. E quando ele casa com Raquel, ele tem 2 filhos desse fruto. Ao total, Jacó teve 12 filhos e mais uma menina, que por muitas vezes o nome dela é esquecido.
Estou falando de Diná. Por muitas mensagens, só se lembra dos 12 filhos de Jacó, mas ele teve também uma filha chamada Diná. Mas desse amor de Raquel, nascem-lhe 2 filhos. O primeiro filho nasce no início da relação desse grande amor, que é chamado de José. O segundo filho nasce na despedida deste grande amor, é chamado de Benjamim. Aqui nós temos uma mensagem de mais ou menos 2 horas, que eu não entrarei nela aqui agora, deixarei para uma outra oportunidade. O fruto do amor no início e o fruto do amor no final. O fruto do amor no início vem José, e o fruto do amor no final vem Benjamim. José, fruto desse grande amor de Raquel, no seu início, ele é um menino escolhido. Jacó vê nesse menino algo que talvez ninguém jamais conseguiria ver. Jacó, que pela sua experiência com os sonhos, pela sua experiência com Deus, pela sua vivência com Deus, Jacó vê em José que José não é um menino comum. José não é mais um menino normal. É diferente de todos os outros filhos que ele teve. Por isso que a Bíblia diz que Jacó resolve fazer para José uma túnica talar, uma túnica diferenciada, uma túnica de liderança, uma túnica de autoridade, uma túnica de destaque entre os outros irmãos. E José se veste dessa túnica. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que de forma profética, Jacó estava dando a José aquilo que ele jamais deu a nenhum dos seus filhos. Jacó deu, de forma profética, a José a liderança, a autoridade, o destaque. Com isso, seus irmãos criaram ciúme. Os seus irmãos ficaram enciumados, porque nada disso antes havia sido feito pelo seu pai a qualquer um deles, mas havia feito a José. Quando Jacó dá a José esta túnica, túnica de autoridade, túnica de liderança, túnica de destaque, os seus irmãos automaticamente se afastam de José. Por quê? Porque eles só entendiam de coisas terrenas, não entendiam de coisas espirituais. Eles só entendiam de forma categórica aquilo que está na terra. O seu pai, Jacó, de forma categórica, conseguia enxergar aquilo que estava além dessa terra. Estava enxergando em José algo que ninguém jamais conseguiria ou conseguiu enxergar. Às vezes, e por muitas vezes, as pessoas na nossa vida olham para nós e quando nos enxergam apenas com um olhar terreno. E é por isso que não veem a forma prospecta de que Deus trata na nossa vida. Por isso que eles não conseguem entender, não conseguem compreender o porquê que Deus faz, o porquê que Deus age na nossa vida, quando nós não temos, não podemos, não conseguimos, não falamos. E o porquê que Deus faz? Por quê? Porque assim como Jacó, Deus também está enxergando em nós uma capacidade que às vezes nem nós mesmos conseguimos enxergar. Por muitas vezes nós entramos em algum marasmo da nossa vida que nós não sabemos como sair. Por muitas vezes nós entramos nos becos da nossa psique e nós não conseguimos entender o como que nós nos colocamos ali e qual será a forma da nossa saída. Aí entra Deus e diz assim: não é você que vai ter que fazer, eu farei por você, eu estarei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos que você mesmo fez e vou te dar a vitória, e vou te dar o discernimento, a direção de como você encontrar a saída da vitória para a sua vida. José estava entremeado nesse meio de irmãos que não acreditavam. A um dado momento, Deus entra no sono de José, e assim como o Jacó, Deus entra no sono de José e dá a José um sonho. Dá a José uma prospecção futurística. Coloca no sono de José um sonho. Um sonho que jamais ninguém sonhou. Por quê? Porque Deus é especialista em fazer algo novo na nossa vida sempre. José vai dormir. E quando ele está dormindo, ele vê 11 feixes
se curvando perante ele. José acorda, atônito, sem saber o que era aquilo, tentando entender. Depois ele dorme de novo. E quando ele está dormindo, ele agora vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Ele fica sem entender o porquê daquele sonho. Como que ele estava sonhando aquilo? Então ele resolve, quem sabe, na mesa do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar, eu não sei. Eu só sei que ele resolve contar o seu sonho para alguém que conhecia de sonhos. Foi Jacó que um dia, sonhando, fugindo do seu irmão, colocou a sua cabeça numa pedra e foi dormir. E enquanto ele dormia, diz a Bíblia que ele sonhou. E ele sonhou e viu uma escada que descia do céu, e anjos que desciam, e anjos que subiam. Jacó era especialista em sonho. José vai contar ao seu pai, disse: pai, eu tive um sonho. E conta o sonho ao pai na frente dos irmãos. E aí começa a zombaria, e os irmãos dizem assim a José: deveras tu vai reinar sobre nós. Está todo se achando. Está achando que é o bambambam aqui da história. E ficam todos irados. E a Bíblia diz em Gênesis 37, que a partir deste momento que José conta o sonho, os seus irmãos já não podiam olhar para ele pacificamente. Já não conseguiam mais olhar para ele com amor, com ternura, com irmandade. Agora, quando olhavam para José, olhavam com ira, com raiva, com ódio. Passa-se o tempo, os irmãos de José estão no campo. Jacó chama José e diz assim: meu filho, vá ver o que é que seus irmãos estão fazendo. Vá lá dar uma olhada, ver o que seus irmãos estão fazendo. E vem aqui e me conte o que é que está acontecendo. José vai, obediente, obedecendo a ordem, a liderança do pai. Ele vai olhar o que é que os irmãos estão fazendo. Quando os irmãos olham José vindo de longe, os irmãos dizem assim: já vem o sonhador. Já vem o sonhador mor. Coloca logo apelido. Já vem o desprezível, aquele que pensa que vai reinar sobre a gente. E eles se unem entre si e um tem uma ideia fantástica. Vamos matá-lo. Vamos acabar com ele. Vamos destruir os sonhos e ele. E eles se reúnem num grupo e dizem assim: é isso que nós vamos fazer mesmo. Vamos acabar com esse sonhador. A vontade deles era destruir o irmão. Parece que isso acontece nos dias de hoje, né? Estamos falando de milhares de anos atrás. Porque existem pessoas que, quando não ficam satisfeitas com o que Deus está fazendo na nossa vida, o projeto deles é acabar com a nossa história, com a nossa vida, com a nossa chamada. Matar significa destruir aquilo que nós construímos diante de Deus com muito sacrifício. Só Deus sabe as noites de angústia que você passou para chegar até aqui hoje. Só Deus sabe as lutas, as horas de jejum, as horas de oração, as horas de busca, de TSD, de contato, de ler Bíblia, de cantar, de adorar a Deus, para você chegar aqui hoje e tem alguém que olha para você e diz assim: eu vou matar você, eu vou acabar com a sua reputação, eu vou acabar com a sua história. Mas Deus entra na história e diz assim: ninguém toca naqueles que eu escolhi para fazer uma grande obra. Ninguém toca em você. Ninguém toca na sua história. No meio dos irmãos, no versículo 26 do capítulo 37, aparece um dos 10, melhorzinho, da gangue. Esse era o melhorzinho. Das 10 pragas, esse era o que mais, que ainda foi bondoso. No versículo 26 do capítulo 37, não vamos fazer isso. Não vamos matar o nosso irmão. Não vamos ter o sangue dele na nossa conta. Vamos fazer melhor. Vamos vender ele para os midianitas. Vamos vender ele como escravo. E vamos esquecer. E depois a gente pega a roupa dele, mela com sangue e mostra ao nosso pai. E diz ao nosso pai: o teu filho que o Senhor escolheu para liderar, morreu no caminho. Você vai ter que escolher outro da gente. A ideia é fantástica. Ideia perfeita. Eles só não contavam que Deus estava vendo tudo.
Eu queria que você dissesse isso para o seu irmão. Diga aí, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Esqueça não, Deus vê tudo. Deus vê o que estão falando de você. Deus vê o que estão fazendo pelas suas costas. Deus vê a forma como que estão te maltratando. Deus vê a forma como que estão usando o teu nome pelas costas, tentando destruir sua reputação, sua imagem. Deus vê tudo. E Deus vai tomar conta dessa situação, porque Deus vê tudo. Ninguém sai inocente diante de Deus. Ninguém que toca em santo prevalece. Ninguém que toca em ungido permanece. Deus vê tudo. Deus vê tudo, aleluia. Corpo todo arrepiado. Deus vê quando alguém está falando de você. Deus ouve o que você não consegue escutar. O que é falado nos WhatsApp da vida. Deus ouve, Deus vê tudo. As mensagenzinhas que ficam sendo trocadas com o seu nome, tentando manchar você, tentando destruir você. Deus vê tudo. Deus está entrando nessa história. Deus está dizendo a você: se acalme, se aquiete, não fale, não faça, não haja, porque eu estou vendo tudo. Deus é justiça na sua história. Aleluia. Quantos estão sentindo Deus aqui neste lugar? Aleluia. Vamos vendê-lo. Aí vem José. Quando ele vê, José chega perto dele: meus irmãos. Não dá nem tempo de falar meus irmãos. 10 pares de mão nas costas dele, empurra ele dentro de uma cisterna. E ele cai dentro da cisterna. Dentro de uma cisterna, ele fica gritando: que brincadeira boba é essa de vocês? Me tirem daqui logo. Eu preciso voltar para o meu pai. E diz a Bíblia que eles ficam comendo, enquanto José fica gritando dentro da cisterna. Está escrito, eles ficam comendo enquanto José está dentro da cisterna. Porque tem gente que o teu choro, os teus gritos para ele é música. Por isso que você não pode chorar. Tem gente que se alimenta das tuas lágrimas. Não chora, segura. Tem gente que fica se alimentando da tua tristeza, da tua carinha quando você fica triste, esperando que alguém te ajude. Ninguém quer te ajudar não. Todo mundo quer te matar, te destruir. Não fica com cara triste não. Princesa, príncipe, não baixa a cabeça não. Levanta a cabeça e fica pronta e pronto, porque Deus vai tomar providência na hora certa, no momento certo. Deus está falando com gente aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Aí chegam os midianitas. E eles recebem o dinheirinho, dividem entre eles o dinheiro e vendem o irmão. Venderam o irmão. José vai embora com os midianitas. Os filhos vão para casa, pegam aquilo que armaram, pegam a túnica de José, matam um novilho, uma cabrita, tiram o sangue, colocam na roupa, e quando chega perante Jacó, diz assim: teu filho querido, nós não sabemos onde está. A única coisa que nós encontramos no meio do caminho foi essa túnica melada de sangue. Uma fera deve ter comido ele no meio do caminho. Jacó olha para a túnica e reconhece a túnica. A túnica era de José. O sangue era sangue natural de animal. Jacó olha para a túnica manchada de sangue, melada de sangue. E 10 testemunhas dizendo: é verdade. É verdade. Teu filho, nós encontramos essa aqui no caminho, acho que teu filho morreu, é verdade. Vocês estão entendendo isso aqui? Uma túnica manchada de sangue e 10 pessoas confirmando a veracidade daquele fato. Eles tinham a túnica, eles tinham o sangue, eles só não tinham a verdade. Eles tinham tudo. Você está entendendo isso? Nem tudo que dizem é. A voz do povo não é a voz de Deus. Só para consolar o seu coração, debaixo do trono de Deus há justiça. A base do trono de Deus é justiça. Justiça. Eles tinham a túnica e tinham sangue, e tinham 10 mentirosos dizendo é verdade, mas não era verdade. Não acredito em tudo que dizem não, senhores.
Quando falarem alguma coisa de você ou de mim, não acredite não. Deixe Deus confirmar. Porque o que é de Deus, acontece. O que não é de Deus, não acontece. Se for de Deus, acontecerá. Não acredite em tudo, não. Depois que conta essa história, passa-se o tempo, Judá, com a consciência pesada, porque foi o único que ficou com a consciência pesada naquela história, resolve sair de perto do seu pai e vai para distante, porque a consciência dele começou a machucar ele. Como é que você está mentindo para o seu pai? Você sabe que seu irmão está morto? Conta a verdade para ele. E para ele não contar a verdade, ele sai, ele foge. Porque você pode fazer transplante de medula, você pode fazer transplante de coração, você pode fazer transplante de córnea, você pode fazer transplante de fígado, de rim, de baço, de pâncreas. Você pode fazer transplante de tudo. Você só não vai conseguir fazer transplante da sua consciência. Jesus está na praça, no pátio. Daqui a pouco vem os fariseus com a mulher. Esta mulher foi apanhada em ato de adultério, em flagrante delito. E pela lei, manda que mate ela. O que é que o Senhor disse? Aí Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra nela. Aí a Bíblia diz assim: os mais velhos saem e depois os mais novos. Por quê? Porque a consciência deles começou a acusá-los. Eu não cometi adultério, mas eu menti. Eu não cometi adultério, mas eu traí meu amigo. Eu fiz alguma coisa errada, porque consciência, ela fica viva dentro de você. Não tem como uma pessoa decente dizer que não está fazendo alguma coisa conscientemente. Tudo a consciência te acusa. Tudo a consciência diz que você errou. Judá vê aquilo, não consegue ficar perto do pai e foge, porque a consciência dele estava castigando ele. E ele continua e faz a sua linhagem, faz a sua família, casa-se com a desviada e se desvia praticamente. Faz a sua família, e nessa família lhe nascem 3 filhos. Primeiro filho, o nome de Er. Segundo filho, o nome de Onã. Terceiro filho, o nome de Sela, que é o versículo 26 do capítulo 38 que nós acabamos de ler aqui agora. Depois que Er cresce, ele diz assim: eu preciso agora casar o meu filho, para que a minha linhagem continue. E ele então escolhe do meio da sua tribo uma moça chamada Tamar. E diz a Tamar: eu quero que você case agora com o meu filho Er, para que continue a minha linhagem. O maior presente que ele podia dar a Tamar. E Tamar, então, casa-se com o seu primeiro filho. Casa-se com Er. Mas diz a Bíblia que Er era mau perante o Senhor. Eu não sei o que é que ele fazia contra ela. Eu só sei que ele era muito mau. Eu não sei se ele batia nela. Eu não sei se ele maltratava ela de outras formas. Eu só sei que a Bíblia diz que ele era mau. Muito mau. E Deus vai e mata ele. E ela não engravida. Não consegue engravidar. Judá entra na história e diz assim: fique tranquila, Tamar. Para continuar a minha linhagem, eu ainda vou casar você com meu segundo filho. Tem um Onã. E diz a Bíblia que Judá casa Tamar com Onã. E a ordem dada de Judá a Onã, o seu segundo filho, é: case-se com a mulher do seu irmão e tenha filhos com ela, para que a linhagem do seu irmão continue através de você. Aí diz a Bíblia que Onã disse assim: eu não quero continuar a linhagem do meu irmão. Ou é a minha história ou nada. Eu não quero continuar a linhagem de ninguém. Tem que ser a minha história. Casa-se com a moça, com Tamar, e diz a Bíblia que todas as vezes que ele mantinha relação com ela, ele jogava o sêmen na terra, para que ela não engravidasse.
Aí a Bíblia diz assim: e Deus também irou-se com Onã e o matou. Morre também o segundo filho de Judá. Judá vê aquela cena e diz assim: peraí. Se eu der o meu terceiro filho a esta mulher, eu vou perder o meu terceiro filho também. Aí ele tem uma ideia. Porque eu não sei o que tem gente desviada para ter ideia do inferno. Para destruir a vida dos outros. Você já percebeu? E quando eu estou falando de gente desviada, não estou falando daqueles que estão lá fora, não. Eu às vezes estou falando de gente daquele que está desviado aqui dentro. Só fica maquinando mal, para falar mal, para destruir, para acabar, para paralisar. Gente que fica dentro de igrejas, tentando destruir história alheia. Judá tem uma ideia. Chama Tamar e diz ela: minha filha, vá para a casa do seu pai, vista-se com a roupa da viúva, de viuvez, e fique lá, enquanto meu filho Sela cresce. E quando Sela crescer, eu casarei ele com você. A palavra é bonita. Diga comigo, palavra bonita. A história é boa. O homem parece ser bom, mas ele estava enganando. Sabe que tem gente que fica com palavrinha bonita para você? História boa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo por você. Pinta o céu arco-íris na tua mente. Mas o coração dele, na verdade, ele está querendo que você, querida, eu te amo. Tu és uma princesinha de Jesus. Mas por dentro, sabe aquele negócio assim, amiga. Faculdade tem muito disso, né? Faculdade. Eu odeio alguém me chamar na faculdade de amigo. Amigo, não me chame de amigo, eu tenho um nome. Eu odeio. Amigo, não chama. Faculdade tem muito disso. Pinta a história bonitinha, mas na verdade não está querendo nosso bem. Judá programou tudo na mente dele. Programou tudo aqui na mente dele. Disse assim: eu vou mandar essa mulher para a casa do pai. Ela vai com a veste de viúva. Ela agora, pela veste de viúva, ela vai ser obrigada a ser sustentada, porque mulher, naquela época, que vestia veste de viúva, não podia trabalhar porque não era aceita, não era bem-vinda. Ela era obrigada a ser sustentada por esmolas e doações. Judá pega essa menina que ele viu crescer, essa menina que ele viu desenvolver, essa menina que ele viu que era uma menina boa, só porque ele acha na mente dele que a menina matou os 2 filhos, ele estava tão desviado que ele não entendeu que era Deus agindo em favor de Tamar. Ele achou que Deus estava castigando a família dele por causa de Tamar. E na mente dele, eu tenho que afastar a menina da minha família para que a minha família seja bem sucedida. A mente dele era: eu preciso destruir ela, tirar ela de perto. Não quero saber como que ela vai viver. Não quero saber como que ela vai comer. Não quero saber como que ela vai vestir. Eu só quero ela longe de mim. E aí manda ela embora. E ela vai para a casa do pai. Só que passa-se o tempo. O menino cresce. O menino se desenvolve. E nunca Tamar recebeu uma ligação de Judá. Nunca Tamar recebeu um recadinho de Judá: volta para casa, o teu marido está te esperando, volta para casa, minha filha. Nunca. Diz a Bíblia que ela ficou esquecida na casa dos seus pais, sendo humilhada, trucidada, esquecida, arrasada, destruída. Vale lembrar que uma mulher viúva naquela época, pelo marido ter morrido,
de causa natural, ela já sofria consequências sociais. Agora, uma mulher viúva por 2 vezes, com os 2 irmãos mortos, essa mulher sofria de forma social 3 vezes mais, e agora ninguém olhava na cara dela. Essa mulher não tinha mais amizade, não tinha mais amigo, não tinha mais ninguém na sua relação. Essa mulher não era convidada para festas, não era convidada para evento. Essa mulher não comia bem, não vestia bem, não dormia bem. Ela estava destruída emocionalmente e ninguém se lembrava dela. Até que um dia, alguém diz assim: Tamar, sabe teu sogro? Judá? Sei. Ele vai vir por aqui, pela terra de Tim. Ele vai aqui olhar umas cabras, umas ovelhas. Por que tu não fala com ele para a tua história mudar? Porque sempre tem alguém que Deus usa para nos dar uma direção. Sempre tem alguém que Deus levanta para nos abençoar com uma palavra, com um abraço, com um aperto de mão. Porque tem muita gente que R$1 milhão na sua conta não faz diferença, mas um abraço muda o dia de muita gente. Então ela ouve aquilo e diz assim: ok, obrigado pela informação. Só que aí ela tem um plano. Diz a Bíblia que ela tira a roupa de viuvez, coloca um lenço e coloca uma roupa de prostituta. E vai para a beira do caminho. Por que ela colocou um lenço? Porque naquela época, a maioria das prostitutas eram menores de idade. E para o homem abusador não saber se era menor de idade ou era maior, com o lenço, ele não podia ser condenado. Então ele tinha relação com a menina, sem saber se era uma criança ou uma jovem. Por isso que ela coloca o lenço. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo dela colocar o lenço era para que ele não a reconhecesse. E diz a Bíblia que Judá vem passando pelo caminho de Time, e quando encontra Tamar, vestida de prostituta, olha para ela e diz assim: que moça bonita, bem afeiçoada, um corpo bonito. E diz a Bíblia que ele resolve entrar com ela para dentro de casa, para dentro do quarto, para ter relação com ela. E aí ele a possui, tem ela como mulher. Depois que termina a relação, Judá diz assim para Tamar, sem saber que era Tamar: agora eu não tenho como te pagar, porque eu não tenho dinheiro ainda. Ela diz: não tem problema, você só precisa deixar comigo um penhor. Como assim um penhor? O que é que eu posso te oferecer? Não tenho nada. Vou te dar uma cabra, não quero. Eu quero um penhor. Quando você voltar para buscar o penhor, você me paga. É a garantia que eu preciso. E ele tinha que dar a ela uma garantia. E ele dá a ela o seu lenço, ele dá a ela o seu selo, e ele dá a ela o seu cajado. E diz assim: é só por um dia. Amanhã eu volto e pego com você e lhe pago. Tranquilo? Tranquilo. Tamar vai para sua casa, coloca a sua roupa de viuvez novamente, e Judá vai para sua casa. No outro dia, Judá manda buscar o seu cajado, o seu selo e o seu lenço. E ele não encontra mais a prostituta. Porque aquele caminho não era caminho de prostituição. Aquele caminho foi o caminho que Tamar decidiu estar para encontrar com ele. A história vai se costurando até você entender o que é que Deus está fazendo. Quando Judá não encontra a prostituta, ele fica preocupado. Volta para casa. E a sua consciência diz: fui enganado. Perdi o meu cajado, símbolo de liderança. Perdi o meu selo, símbolo de autoridade. Porque quem tinha cajado era só quem tinha linhagem de liderar. Como ele era filho de Jacó, ele liderava uma tribo, a tribo de Judá. Por isso que ele tinha cajado. Ele tinha selo. O cajado está descrito na Bíblia, Salmos 23, versículo 4. Ele tinha selo, Efésios capítulo 1. E o selo simbolizava que ele tinha autoridade, autonomia, para fechar qualquer acordo e carimbar com o seu selo. E ele tinha um lenço. Lenço significa que ele pertencia a uma linhagem, a uma família tradicional, patriarcal. E ele deu a ela o lenço
a sua linhagem, ele deu a ela o seu selo, a sua autoridade, e ele deu a ela o seu cajado, a sua liderança. Eu não sei se está dando para você entender, mas uma pessoa, quando ela perde o senso da espiritualidade com Deus, ela entrega tudo aquilo que Deus deu a ela de valor, autoridade, liderança e família. Ele perdeu tudo. O pecado rouba tudo de nós. O pecado, ele veio só para roubar de nós aquilo que Deus nos deu, debaixo de muito sacrifício. Ele perdeu tudo. Fica desesperado. Mas passa-se o tempo, diz a Bíblia, 3 meses. Chega ao ouvido de Judá. Eu sei que vocês estão todos caladinhos, só ouvindo com aqueles olhos esbugalhados, dizendo assim, meu Deus, onde é que vai dar isso? Mas se preocupe não. 3 meses depois, chega ao ouvido de Judá, que Tamar adulterou. Alguém disse para Judá assim, olha Judá, a tua norinha querida adulterou. Presta não. Traiu tua família, traiu os teus filhos. Judá coloca no seu coração e diz assim, eu vou queimá-la viva. Porque tem gente que quando está sem Deus, a ira se acende rapidamente. Eu vou destruí-la. Já não bastava o que ele fez, ele agora queria destruir por completo. Não sei se está dando para você entender, mas tem gente que falar só de você é muito pouco. Falar só mal de você é muito pouco. Ele quer acabar de vez mesmo, é com você. Tem gente que ele quer mesmo é o final, é o finish. Eu já disse à minha mulher, o dia que eu morrer, eu não sei se meu caixão vai ficar aqui ou vai ficar em algum outro lugar. Mas eu já disse a ela, tem nomes de pessoas que eu não quero nem que venha me ver dentro de um caixão, se Jesus não arrebatar primeiro. Tem algumas pessoas que eu não queria nem que aparecesse. Já falei para ela. E já que você está aqui, eu vou falar agora para você na internet ali. Tem não, né? Está gravando, está ali. Venha não, meu filho. Venha não. Você sabe o que eu estou falando, não venha não. Não me dê esse desprazer. E minha mulher já sabe quem é você. Persegue você o tempo todo. No dia do seu velório quer chorar. Não chore não, deixe de falsidade. Deixe de mentira. A gente estava falando hoje essa semana no carro. Eu dizendo para Marta, minha esposa, a evangelista Marta, dizendo para ela, hoje está de um jeito que a gente não sabe assistir um vídeo quando é de verdade ou quando é fake. Estão fazendo tão perfeito o vídeo. Outro dia eu ia comprar um celular, vi Luciano Hang anunciando um celular por R$380, um celular que eu queria. Eu disse, caramba, por 380 e falando no vídeo, eu só coloquei 10 unidades para vender, e você agora, e a gente sempre acha que a gente encontrou a 10ª oportunidade, é a minha. Eu já estava preparado para comprar, ela disse assim, não é ele não, isso é inteligência artificial. Eu disse, não, é ele, olha ele aqui falando. Não, isso é inteligência artificial, se não fosse ela eu tinha comprado o celular, acredita nisso? A gente não sabe o que é de verdade e o que é de mentira. E tem crente que parece inteligência artificial. Tem hora que eu olho e abraço para ver se é de verdade mesmo, porque vai ser falso assim no inferno. Semana passada falou de mim. Num domingo aqui na igreja vim me abraçar. Pastor Wellington, que saudade do senhor. Tais aí, é? E eu sei que falou de mim. Aí vem falar que estava saudade de mim, irmão. Tem gente que a gente não sabe mais se é fake ou é de verdade. O negócio está sério. Está sério. Aí Judá. Judá. Ai, Jesus. Eu tenho dom de língua, irmão. A boca fica, fala. Isso é dom de língua. Mas eu vou segurar aqui um pouquinho. Eu sei que também tem muita gente aqui que tem dom de língua. Ai, Jesus. Judá ouve aquilo. Disse assim, o quê? Grávida? Vou matá-la. Aí Judá grita para os seus empregados, acendam a fogueira. Porque tem gente que para destruir o plano tem que ser rápido.
Ele não quer dar tempo de você mostrar a verdade. Ele não quer dar tempo de você provar que aquilo que falaram é mentira a seu respeito. Ele não quer dar tempo que você tenha tempo de provar que é mentira o que foram levantado contra você, que é calúnia. Ele quer agir rápido. Acendam logo a fogueira. Aí manda buscar Tamar. Olha, teu sogro mandou te buscar porque ele soube que você está grávida, ele soube que você destruiu a linhagem familiar, ele soube que você adulterou o casamento, ele soube tudo. Ele vai destruir com você. Ah, é? Tá bom. Faz o seguinte, pega esses presentes aqui e dá a ele, entrega a ele. Aí depois a gente vai saber se ele vai continuar o projeto dele destruir a minha vida. Aí o empregado pega o presente e dá a Judá. Quando Judá recebe aquilo, se fosse nos dias de hoje, era foto, vídeo, mensagem de WhatsApp. Se fosse nos dias de hoje, era prova. O selo, o lenço e o cajado, está aqui. Quando Judá recebe aquilo, 3 meses depois dele ter coabitado com ela, no meio do caminho, ele olha e diz assim, é ela. A ficha dele cai. A consciência dele diz assim, não adianta fugir, amigo. Porque toda mentira tem sua perna curta. Toda mentira tem seu fim. Toda calúnia tem seu fim. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Toda difamação tem fim. Um dia a justificação vai acontecer na nossa história. Todo planejamento preparado contra nós vai ter fim. A Bíblia diz em Isaías, toda ferramenta preparada contra ti tem fim. Ela não vai prosperar. Ela parece que vai. Porque em Pedro diz assim, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão. É como, não é igual. Como é cópia, é xerox. Não tem autenticidade. Ele fica tentando enganar, feito leão. Só que não passa mais de um gatinho. Leão que nós conhecemos de fato é o leão da tribo de Judá. E ele ouve aquilo, pega aquelas provas da mão, aí cumpre-se aquilo que nós lemos no versículo 26 do capítulo 38. Ela é mais justa do que eu. Sabe a alegria que eu tenho desse texto aqui? São duas. Primeiro, que sempre há tempo de se arrepender do mal que você fez. Sempre há tempo de se arrepender da vida que você teve. Sempre há tempo de se arrepender da forma errada como que você viveu. Essa é a primeira lição que eu tiro aqui. E a segunda lição é que ele reconhece a justiça de Deus na vida do seu próximo. Ele reconhece e diz assim, ela é mais justa do que eu. A bênção de Deus quando você reconhece a vida do seu irmão em detrimento da sua. A Bíblia diz que malditos os teus lábios se eles te louvarem a ti próprio. É melhor que você seja louvado pelos outros e não por você. E quando você tiver que louvar alguém, não louve a si mesmo, louve os outros. Reconheça os outros em primeiro lugar diante de você. Sirva primeiro aos outros, nós nascemos para servir. E ele agora abre a sua mente, seu entendimento, e ele vem em Tamar, que Tamar era mais justa do que ele. E diz a Bíblia, na parte final do versículo, e nunca mais ele tocou nela. Nunca mais ele tocou nela. Por quê? Porque a justiça de Deus se fez presente na vida de Tamar. Diz a Bíblia que ela engravida, ela dá à luz, e depois que ela dá à luz, se descobre que ela, no parto de Tamar, nascem dela 2 filhos. Porque Deus é justo demais. No parto de Tamar nascem 2 filhos. Deus dizendo para Tamar, primeiro o filho do marido que eu te dei, que foi te dado e ele não te reconheceu. O segundo filho do segundo marido que ele não quis que você engravidasse. Isso foi Deus dizendo para Tamar assim, os homens são maus para reconhecer e para favorecer os seus irmãos. Mas eu, Deus, eu sei prover na vida dos meus filhos e dar em dobro o que eles precisam. Eu profetizo nessa noite sobre a sua vida que tudo que foi tirado e foi roubado, Deus vai te dar em dobro.
Tudo que foi tirado de você vai voltar para você em forma dobrada. Porque Deus é justo. Deus é justo. Tamar recebe os 2 filhos. Volta para sua casa. Tira a sua roupa de viuvez. Sai da humilhação. As pessoas que falavam mal dela agora tiveram que olhar para ela e dizer assim: ela foi injustiçada. O grande problema é: quem vai reconstruir as feridas que foram abertas? Quem vai sanar os prejuízos psicológicos que foram estragados na mente de Tamar? As palavras que foram dadas contra ela, quem vai anular as palavras negativas em direção a ela? Quem vai refazer a vida de Tamar durante os anos que se perderam enquanto estava sendo humilhada? Resposta: sabe quantas vezes Tamar olhou para trás para querer se vingar daqueles que ofenderam? Nenhuma. Porque quem recebe justiça de Deus não precisa olhar para trás. Quem recebe justiça de Deus olha para frente. Por isso que Paulo disse em Filipenses: esquecendo das injustiças que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. O meu problema não está com quem fica atrás, o meu problema está com quem fica na minha frente. Eu quero ir para frente, eu quero seguir minha vida com Deus, eu quero estar com Deus, porque Deus é a melhor coisa que existe na minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. Senão daqui a pouco vira uma vigília, se deixar aqui eu vou falando, pode subir no Ministério do Louvor. Glória a Deus. Amados, escute o que eu vou dizer para você e guarde no seu coração. Na minha juventude eu ouvi um hino que dizia assim: pedradas. Sofri muito na minha vida, aumentando as feridas que fez sangrar meu coração. Aí o final do hino diz assim: por isso, das pedras que foram jogadas em mim, eu fiz uma escada. E essa escada me fez subir até chegar diante de Deus. O pastor falou outro dia aqui, pastor Ezequias. Ele disse que todas as vezes, uma mensagem que ele falou sobre perdão. Ele disse: todas as vezes que nós deixamos de perdoar, quem adoece somos nós. Todas as vezes que alguém nos fere, que alguém nos machuca, e a gente retém o perdão, nós estamos fazendo mais mal a nós mesmos do que aquilo que foi falado contra nós. Por isso que Tamar, ela não quis olhar para os erros que Judá cometeu contra ela. A história de Tamar termina dizendo assim: e ela deu à luz a 2 filhos. 2 filhos. Filhos significa herança do Senhor, segundo diz a Bíblia. Filho significa presente de Deus. Filho significa restituição de Deus. Tamar entendeu que Deus estava restituindo na vida dela. E a restituição de Deus na vida dela começou com 2 filhos. As demais coisas que Deus iria restituir era só questão de tempo. Você está entendendo isso? Só questão de tempo. O que Deus tem que fazer na sua vida não precisa de que ninguém meta o bedelho. É só questão de tempo. O que Deus tem que fazer a você na sua vida não precisa você correr aqui, ali e acolá, não. Deixe Deus fazer. Ele sabe trabalhar. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz: desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha na vida daquele que nele espera. Espere em Deus. Espere em Deus. Salmo 40 orienta você a esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Espere em Deus. Deixe acontecer. Porque quando acontecer,
Até quem trabalhou para tentar te destruir vai ter que dizer: foi Deus quem fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus é especialista em destravar portas. Deus é especialista em fazer chaves apropriadas para cadeados apropriados. Deus é especialista em entrar em coração duro, abrir e colocar amor dentro dele. Fica tranquilo, fica tranquila. Deus vai restituir esse amor que foi roubado de você na sua família. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Fica tranquilo, fica tranquila. Deus é especialista. E Ele não desaprendeu a dar filhos não, Ele dá filhos ainda. Eu não sei se o teu filho é necessário ser um casal de gêmeos. Eu não sei se o teu filho é necessário ser uma porta de emprego. Eu não sei se esse filho que você precisa gerar, para você entender que Deus está fazendo alguma coisa na tua vida, é a restituição do teu casamento, é a restauração da tua família, é a porta aberta para os teus filhos. Eu não sei, eu só sei que Deus não desaprendeu. Ele é especialista em fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Ele vai fazer na tua vida, na tua história. Agora você precisa parar e esperar Deus agir. Você precisa entender que Deus está agindo. Você não precisa dizer uma palavra a ninguém. Você não precisa direcionar uma ira para ninguém. Você está entendendo isso? Porque não sai água doce e água amarga da mesma fonte. Você é uma fonte, e não sai água doce e amarga dessa mesma fonte. Ou sai água doce, ou sai água amarga. Ou você não presta, ou você presta. Ou você é crente, ou você não é crente. Se você não for crente, então abre a tua boca, espragueja todo mundo, fala palavrão para tudo que é lado. Seja aquilo que você não é aqui dentro, seja lá fora e muito mais. Agora, se você é servo, se você entende que Deus está na tua direção, se você entende que você dorme e Deus está velando o teu sono e o teu sonho, e Deus vai colocar na tua mente sonhos que você jamais imaginou sonhar, e Deus vai realizar os sonhos que Ele colocou na tua mente, você mantenha firme o cajado da liderança, o selo da autoridade e o lenço da tua família, porque Deus vai te honrar mais cedo ou mais tarde. Vai acontecer, queira o diabo, queira ou não, queira os inimigos queiram ou não, vai acontecer. Aonde colocaram o dedo para machucar a tua ferida, Deus vai cicatrizar. Aonde abriram a cratera para destruir a tua vitória, Deus vai fechar esse buraco, essa cratera, e vai colocar terra aonde abriram para você ser enterrado. Deus é especialista em cuidar de você. Ah, pastor, estão falando de mim, eu sei. Falam de mim todo dia. Eu sei o que é isso. Todo dia falam mal de mim. Isso é besteira, passa por isso. Eu estou passando por isso. Ah, pastor, me venderam pelas costas, eu sei. Venderam José também. Eu sei o que é isso. Já disseram para mim, esse pastor não fala coisa com coisa. Eu sei. Já disseram para mim. Eu sei quem foi que falou isso. Eu olho para as pessoas que falam isso todo dia. Eu sei o número dela, o telefone dela. E eu queria dizer para você, querido, aquilo que não me destrói me aproxima de Deus. Continue falando. Continue falando. Continue falando. Continue. Pastor, o que será da minha vida? Sabe? Você só existe porque tem alguém que luta contra a tua vitória. Então dê glória a Deus, porque enquanto você está aqui, Deus vai fazer você vencedor. Mantenha firme. Mantenha firme a tua chamada. Você sabe que te escolheu, você sabe que te chamou. Você sabe quem é Deus na tua vida. Você sabe o que Deus fez por você, quem era você. Você sabe disso.